to die, to sleep, to dream. This is a clemency hearing for your conviction, 25 to life. Since you've been in custody, you've been involved in a theater program. Gentlemen, let's go. Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar de um filme que está concorrendo a 3 categorias no Oscar de 2025. Categoria de melhor ator por Como um Domingo. É o ator que o ano passado também já concorreu ao Oscar. Eu acho um excelente ator. Para melhor roteiro adaptado e melhor canção original para uma música que chama Like a Bird. Esse filme vai contar uma história baseada num roteiro, numa história real mesmo que aconteceu no presídio de Sing Sing. O presídio de Sing Sing fica a uns 50 quilômetros de Nova York e é um dos presídios mais conhecidos, além daquele de Alcatraz, assim, nos Estados Unidos. É um presídio extremamente conhecido. E lá dentro, os roteiristas e o diretor desse filme, que é o Greg Quider, eles participaram de um programa que é um programa de reabilitação através das artes, RTA, né? Rehabilitation Through the Arts, né? Que aconteceu na época de 1996 em diante. E grande parte do elenco desse filme são de presidiários que participaram deste programa, representando eles próprios como atores do filme, estão contando exatamente dessa história. Esses presidiários que participaram do filme são presidiários que já cumpriram suas penas e já estão reabilitados em sociedade, na verdade. Né? Um dos atores, para mim, que mais chama atenção, que a gente poderia colocar numa categoria de ator coadjuvante mais relevante, inclusive no Globo de Ouro ele teve ele caiu na votação para um dos indicados a melhor ator coadjuvante é o Clarence Divine Macklin, que é o ator coadjuvante que, junto com o Como um Domingo, são os que vão nortear essa história, né? Então ela conta sobre o funcionamento desse programa de reabilitação. O personagem do Como um Domingo, que é o Whitfield, o Divine de Whitfield, ele é, na verdade, uma grande inspiração para os demais detentos com relação a esse programa de reabilitação, porque ele, quando muito jovem, lá se conta na história do filme, né, ele fez um curso de dança, né, de balé e um curso de representação e a vida foi caminhando para um outro lado. Infelizmente ele foi envolvido numa acusação de assassinato que se prova no final do filme, na verdade, que ele não cometeu, né? Foi injustamente indiciado e preso por conta disso. Mas que daí, dentro desse programa de reabilitação, dentro da penitenciária, ele pode inspirar os demais presos a ter um momento de escapismo através da arte, daquele ambiente tão hostil, né, contra eles mesmos ali dentro, né, de estar aprisionados, de estar distante de suas famílias, de terem coibido seus sonhos. Muitos deles não têm nem previsão de ter encerrado a sua pena, né, alguns são condenados à prisão perpétua, como é o caso do Divine D, personagem do Como um Domingo. Então, participarem desse programa, era um programa que você se candidatava e você passava por uma seletiva para poder fazer parte. Você, por 6 meses, ficava num programa de escolher uma peça teatral, treinar seu personagem indicado, escolhido e apresentar, né, ao fim de 6 meses uma peça teatral, né, para os próprios presidiários, para as outras pessoas da sociedade. E era uma maneira não só deles
praticarem algo completamente novo, distante do que eles viveram, mas também uma maneira de escapar daquele ambiente tenebroso que eles estavam vivendo e também poder viver um personagem, ler algumas coisas diferentes que nunca leram na vida, né? Ali durante muitas vezes se fala do William Shakespeare, né? Então aqueles presidiários têm uma oportunidade de contato com a poesia, com a literatura clássica, de tentar compreender além das metáforas, né? De viver um papel diferente, de sonhar com uma outra possibilidade na vida, né? Então, me parece muito bonito. A peça que eles escolhem representar durante a maior parte da trama é uma peça que de fato foi realizada nesse programa, inclusive mostram-se imagens dessa peça acontecendo, né, nesse presídio no fim dos 6 meses, e é uma peça que envolvia de fato o gosto de cada um daquelas pessoas que gostaria que tivesse determinados personagens. Então tinha uma mistura de Egito com Jason, o Jason da Hora do Pesadelo, com Shakespeare, então tinha um pouco de tudo, e no final era uma peça de comédia, né? E a ideia surge do Divine Eye, que é o personagem do Clarence Macklin, porque quando ele chega, ele é o último escolhido dentro daquela trajetória que a gente vai acompanhar. Ele é o último escolhido para fazer parte do programa, né? Porque os outros já vieram de programas anteriores, ou já tinham se apresentado, ou já tinham tido contato com esse programa. Ele era um cara que chegou novo no programa, e o que chama muita atenção com relação a ele, que ele era um cara mafioso dentro do presídio, assim, ele brigava com os demais presos, ele armava para outros presos, ele fazia pessoas ser perseguidas, então ele tinha uma aura muito vingativa do que ele passou e do porquê que ele tá preso, e durante esse período que ele passa através da reabilitação, ele vai se transformando em uma pessoa mais humanizada, preocupada com o próximo, né? E ele, já chegando muito marrento no começo e todo mundo antipatizando um pouco com ele, a primeira coisa que ele fala, a peça já meio que estava sendo escolhida já, qual que ia ser, é que ele fala: gente, vocês só fazem drama, a vida da gente aqui dentro já é muito dramática, e se a gente fizesse uma comédia, né, para que os nossos colegas possam rir um pouco aqui dentro, se divertir, né? E daí surge a ideia de desenvolver este roteiro com, vamos dizer, um pedido de personagens diversos de cada um ali dos presidiários, para que pudesse, com essa somatória de ideias, surgir um roteiro cômico, né? Mas que tivesse um pouco de cada um dessas representações que interessavam a todos eles. A história ele vai contando exatamente dessa relação entre o Divine D, que é o Whitman, o Como Domingo, né? E o Divine Eye, que é esse personagem do Clarence Macklin. Tem muitos personagens muito interessantes, todos eles são representados pelos próprios atores que passaram por esses desafios dentro do presídio, mas a relação entre eles é muito interessante, porque inicialmente ele era todo fechado, defendido, e o Como Domingo era o cara que, através da arte, ele acreditava que podia ter um dia melhor ali dentro, né, do presídio, então ele era extremamente positivo, e ele acabava ajudando os outros presos nas possibilidades de reavaliação dos processos de prisão, né, para poder conseguir mudar um pouco o processo, obter uma liberdade provisória, diminuir o tempo de pena, né? Então ele ajudava a rever os processos junto com os presidiários para poder saírem mais cedo da cadeia. E o que acaba acontecendo é que ele ajuda o Divine Eye, que não tinha a menor expectativa de que fosse reduzida a pena dele, porque de fato ele cometeu um crime.
E a família dele é uma família de pessoas de presidiários. O filho dele também era presidiário. Ele era uma pessoa completamente sem esperança, que odiava o sistema, que não tinha a menor confiança de que podia mudar de ideia das pessoas da sociedade com relação a ele. E ele consegue a liberdade provisória. Eu acho interessante outra coisa que está relacionada à burocracia dos processos, né? Que o Whitman, né, o personagem do Como Domingo, fala para ele: a gente entra com o processo, você vai lá, fala, né, com o juiz que vai rever sua sentença e tudo. Daí tem 2 chances para você. Você vai receber um envelope daqui uns dias depois do processo. Se for um envelope gigante, cheio de explicação, um envelope grosso, você vai continuar preso. Se for um envelopinho pequenininho, sim, fininho, pequeno, é que você tá solto, né? Então, muitas das vezes, para manter você preso, às vezes até de forma injusta, como é o caso do personagem do Como Domingo, tem muita burocracia, justificativa e blá 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 para poder explicar, né? Se as coisas forem certas, elas vão vir de uma maneira muito simples, né? Que é a maneira de discutir um pouco as questões burocráticas, talvez a justiça e injustiça do sistema judiciário, né? E daí, pelo contrário do que acontece com o Divine Eye, o Divine D, que não matou a pessoa que ele é acusado e que já está presa há muito tempo e que já recorreu algumas vezes pela sua liberdade, ele não consegue essa liberdade condicional e ele está indicado à prisão perpétua, né? Então ele fica, depois de tantas vezes esperançoso com possibilidade da sua liberdade, ele começa a ficar extremamente revoltado com o sistema judiciário, né? Porque alguém que realmente é criminoso conseguiu ser livre, e ele que não consegue justificar algo que ele não fez, né? Então ele, na verdade, acaba brigando com o grupo de teatro, abandona o grupo, né? O amigo dele, um dos amigos dele, que é um dos presidiários ali, tem uma morte súbita. Todo mundo acha que podia ter sido por um autoextermínio, porque ele era uma pessoa extremamente triste, e na verdade não foi. Ele morreu de um aneurisma, uma coisa completamente aleatória, e como ele era muito próximo, era da cela lateral a desse personagem, ele fica muito impactado com isso. Então, juntando essa questão da perda do amigo, dele não ter conseguido a liberdade dele, de um cara que ele mesmo ajudou e que tinha culpa, né, no processo, conseguir ser liberado, acho que com tudo isso ele fica extremamente decepcionado e sai desse grupo, e ele é reabilitado, ele é trazido de volta pelo Divine D, que insiste que ele seja mais racional e consiga participar, que aquilo era bom para ele, era bom para os demais do grupo, todo o grupo sente falta dele, e ele acaba retornando para esse grupo, né? E daí a grande parte da história desse filme conta desse processo de reabilitação mútua, do trabalho coletivo que as pessoas fazem um pelas outras ali dentro, como a arte pode causar esperança e reabilitação para uma pessoa envolvida com crime, né? E no final do filme, né, que é um filme que para inspirar os outros a ter esperança, o Divine D, né, o personagem do Como Domingo, consegue por fim, depois de mais alguns anos, a liberdade condicional, e quem vai buscá-lo, né, na saída do presídio é o Divine Eye, que já está liberto, né? Já está de volta à sua família, tentando se reabilitar. Então, o fim do filme é essa mensagem da esperança que se você não cometeu algo de fato errado e tiver esperança e continuar lutando, ter uma resiliência, que você vai ter essa possibilidade de se curar através da arte, né? Esse filme é muito bonito, assim, achei as atuações muito tocantes. O Como Domingo, de novo, assim como no ano passado, né, ele concorreu também a um filme de melhor ator, ele tá extraordinário. Esse filme tá concorrendo em algumas categorias do Oscar. Eu não creio que ela vá levar nenhuma, porque
tem muitos atores na categoria de ator principal muito bem. No roteiro adaptado, tem muitos roteiros adaptados muito bons esse ano. E, infelizmente, como a gente já falou há alguns vídeos atrás de cinema, esse ano, como músicas, canções originais, as músicas mais cotadas são do musical Emília Pérez. Então, muito possivelmente, como são 2 canções originais concorrendo e elas têm ganhado tudo até agora, se nada de diferente acontecer, nós só vamos saber isso aí no dia 2 de março, muito possivelmente uma das músicas do Emília Pérez deve vencer a categoria de canção original. Então, infelizmente, acho que não vai ter prêmios para Sing Sing, mas a história que é contada, a mensagem que ela traz através do filme e a participação dos próprios presidiários como atores, de fato, num filme que concorre a Oscar, vivendo as próprias vidas e tendo que voltar para o presídio onde eles estiveram para contar essa história, ela já em si já é muito inspiradora, né? E merecedora de que você, se puder assistir, vá assistir Sing Sing. Não sei se é um filme necessariamente para uma tela de cinema. Não, acho que não obrigatoriamente, mas se houver a possibilidade de você assistir, ele está no cinema e muito provavelmente em breve ele vai chegar no streaming. É um filme para você colocar na sua lista de filmes que merecem ser vistos. 1, 2, let's go! You gotta admit that I murdered that Hamlet scene, bro. Shakespeare is in his grave right now. He rolled over. You did your thing, beloved.